Olá, membros da comunidade SalesMind. Hoje vou fazer uma aula bem bacana sobre follow e é um ponto que acho que o pessoal costuma fazer muito da maneira errada. Embora eu vou falar algo que eu já falei já em outras aulas, mas nunca é bom reforçar. Mas vamos entender um pouco ali, né? O que acontece? Na verdade, o que ele está falando aqui é aquela situação de você, na verdade, ficar cobrando, na verdade, do lead, do prospect lá, do seu cliente, né? E de maneira errada. E eu vou mostrar justamente porque ele não pode ter pressão. E aí, o que acontece? O pessoal acaba colocando pressão no follow, né? E isso é pressão no sentido que o vendedor às vezes fica pensando, será que estou incomodando? Será que se eu insistir vou perder o lead? Se eu insistir vai desaparecer? Ou seja, ele não sabe como fazer o follow, né? E aí, quando ele faz, ele vai fazer o quê? Ele vai pressionar. E aí que justamente que é o grande erro, né? E o que é o X aqui da questão? Vamos lá. A maioria dos follows, os erros mais comuns são pedir resposta, cobrança disfarçada, mensagem vazia, repetição. E aí? Ansiedade do vendedor. E o que acontece? Silêncio do lead, perda de autoridade e desgaste na relação. Entendeu? Ou seja, você começa, a partir do momento que você manda uma informação e você acaba depois cobrando sobre isso. A gente vai falar, não quero dar spoiler aqui da aula, mas isso tem um erro bem clássico que eu já falei em outras aulas, mas é incrível como a maioria das pessoas elas continuam errando em relação a isso. Por que acontece? O follow ideal ele gera valor contexto. Ele não pressiona, não cobra, e não pede retorno. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O follow ideal, você vai dar algo para ele. Você não vai simplesmente cobrar, você vai retomar uma comunicação. Porque o objetivo justamente é manter você no radar, porque qualquer cobrança que você vai fazer, você vai armar automaticamente a defesa do lead. Então, você tem que retomar uma comunicação sem fazer uma cobrança ou pressionar ele de maneira direta, né? E por que, na verdade, que os leads sobem nos follow? Por que isso acaba acontecendo? Porque não é a prioridade, não havia urgência, o follow-up veio cobrança, o vendedor perdeu o time, isso é muito comum, né? O lead se sentiu pressionado. E o silêncio, às vezes, não é desinteresse, muitas vezes é falta de prioridade, entendeu? E a questão do time é muito comum você perder o time, porque você entra na correria do dia a dia e aí acaba não tendo controle e aí depois começa a vir a cobranças, que é tentar correr atrás ali do prejuízo, né? E o que é um follow tradicional, pressão e algo que seja estratégico? Por exemplo, lá, a frase genérica. Conseguiu ver para mim? Ficou alguma dúvida? Estou te retornando. Pensou na proposta? Né? E o que é o correto? É você sempre entregar alguma coisa, fazer uma pergunta estratégica. Notei que algo faz sentido para você, isso costuma impactar a empresa assim, que é compartilhar um ponto rápido. Vou citar outros exemplos aqui. Vi um artigo e lembrei de você, entendeu? Você sempre tem que, guarde bem essa informação, você sempre tem que agregar alguma coisa e não pedir. Use o gatilho da reciprocidade, você tem que dar para receber, né? O follow-up não serve para resposta, serve para avançar consciência. Se o follow-up não tem objetivo claro, ele vira ruído. Vou repetir, o follow-up ele, na verdade, ele tem que retomar a comunicação com algumas metas, com alguns objetivos bem tangíveis. Senão, realmente, ele vai virar ruído. Não é para cobrar, entendeu? Não é para perguntar, e aí, analisou nossa proposta? Você tem que iniciar uma comunicação, de preferência, entregando algum contexto, alguma coisa de valor e com um objetivo bem traçado. Observe essas três coisas que eu estou falando aqui nessa aula aqui, né? E primeiro ponto, o follow-up ele nasce da meta do contato. Ele não começa depois, ele começa no contato anterior. Técnica da linha reta, já ouviu falar isso sobre várias aulas. Toda comunicação ela tem que ter uma meta. Ou seja, eu vou fazer uma comunicação, qual a meta desse contato, qual o objetivo, qual que é a decisão mínima, qual será o próximo passo combinado, o que eu estou falando aqui de micro compromisso. Senão, o follow-up vem improviso. Volto a repetir. Veja as aulas aí, que tem várias aulas que falam sobre linha reta.
Toda comunicação ela tem que ter um objetivo e um micro compromisso, entendeu? Se você fizer isso de maneira correta, o teu follow vai ficar muito mais fácil, entendeu? Quem não define meta no contato, paga com follow chato depois, entendeu? Meta com micro compromisso. Toda a tua comunicação tem que ter meta. Cansei de falar isso e o pessoal continua errando. Quer dizer, o pessoal que assistiu a aula não. Eu vejo o pessoal errando na prática os SDRs e BDRs e closers, e aí porque não definem meta no contato e, consequentemente, acaba também não definindo o micro compromisso. É incrível como eu vejo muita gente errando, o pessoal que está me abordando, como eles fazem de maneira muito genérica. E o micro compromisso pode ser um prazo, uma resposta, uma validação, sim ou não, uma decisão mínima, entendeu? Você tem que ter um micro compromisso, porque isso vai facilitar o teu follow, entendeu? Por exemplo, faz sentido retornar na quarta? Estou agendando já, porque ou seja, estou falando com ele hoje e já estou agendando. E hoje poderia ser até melhor, na quarta às 14 horas. Você consegue validar isso até sexta? Se fizer isso, avançamos esse mês? O follow-up só existe para checar compromisso, né? Micro compromisso, senão ele vira pressão, né? Volto a repetir, follow-up sem micro compromisso é ansiedade disfarçada de processo. Gente, guardem uma coisa, toda comunicação tem que ter uma meta e tem que ter um micro compromisso. Coloquem isso na cabeça de vocês, né? Vai facilitar muito isso, entendeu? Se vocês entenderem isso. Regra: contato sem meta, esqueça. Conversa sem micro compromisso, esqueça. Follow-up sem critério, esqueça. Venda consultiva exige intenção clara em cada toque. Olha, passei vários slides falando exatamente a mesma coisa. Toda comunicação tem que ter uma meta e um micro compromisso. Entendeu? Falei de N formatos diferentes aqui, né? Espero que quem participe da comunidade Salesmart, que faça as aulas, não esqueçam disso, entendeu? Olha, repetir isso aqui de N formas possíveis, só faltou aqui eu desenhar, entendeu? E quais são os follows que eu vou trabalhar aqui? Eu vou citar alguns exemplos, depois vou colocar, quer dizer, vou citar um pouco a parte conceitual, depois, na verdade, vou citar alguns exemplos, inclusive alguns cases reais. Follow-up de contexto, de valor e decisão. Cada um serve para um momento diferente do lead. Aula de momento de compra. Vamos lá. Follow-up de contexto. Usando quando o lead esfriou ou sumiu. Eu vi uma empresa do seu setor enfrentando esse cenário, eu notei um padrão em seus negócios, você tem outra conversa recente, não pede resposta, reativo curiosidade. Por exemplo, li um artigo, fui lá na internet, lá, pega o segmento, dica, hein? Vai lá, pega o segmento do cara que está ali, esfriou, sumiu, veja um artigo no segmento dele, olha, vi esse artigo aqui, lembrei de você, entendeu? Retomando o contato. Não é só isso, você tem que adicionar já, tem que ter uma meta, você vai ter que estipular uma meta, retomar a conversa para marcar uma reunião, ter um micro compromisso agendado. Quer ver aqui um exemplo real? Olha só, comecei aqui. Isso aqui fui eu que fiz. Boa tarde, tudo bem? Estou revendo minhas anotações do livro Receita Previsível, que fala sobre a implementação desse DR, e lembrei da nossa conversa. Eu posso pegar esse exemplo aqui e usar, na verdade, para qualquer segmento. Lá. Colocar os seus vendedores externos para fazer cold call significa usar seu recurso de venda mais caro para fazer atividade de menor valor. O que é necessário para fechar nossa parceria? E o cara me respondeu: Oi, Fábio, tudo bem? Queremos começar o mais rápido possível. Qual seria a forma de pagamento e condições? Eu agreguei uma informação. Tem um outro exemplo que eu usei em alguma aula que também eu comento sobre isso, que eu mando um link. Vi esse link desse artigo aqui e lembrei de você. Ou seja, estou trazendo uma informação, usando o gatilho aqui da reciprocidade, com algo ligado ao contexto dele. Entendeu? Em vez de simplesmente mandar, analisou nossa proposta? E aqui eu estou usando também o que? O gatilho aqui da prova social. Pô, é uma base aqui do livro Receita Previsível. Entendeu? Olha como é diferente do que simplesmente eu mandar, olha, analisou nossa proposta? Follow-up de valor. Quando dá interesse, mas sem prioridade. Então, o que acontece? Eu tenho que botar o medo da água bater na bunda. Né? Olha,
Ele foi lá, acha alguma coisa, um artigo, alguma coisa. Em muitas empresas, esse ponto passa despercebido até começar a gerar retrabalho ou atraso no dia a dia. Que entender se isso já começa a acontecer na sua rotina. Se eu acho um artigo falando desse problema, eu poderia jogar o artigo e jogar essa frase aqui. Algo que vejo bastante no mercado é que esse tipo de gargalo raramente é tratado com prioridade. Até o impacto começa a fazer sentido em custo ou performance. Faz sentido isso para você hoje? Entendeu? Olha a diferença em relação a eu simplesmente mandar uma mensagenzinha genérica aqui. Eu não estou pressionando ele, eu estou botando aqui aumento da urgência. Ou seja, qual que é o objetivo aqui? Botar medo da água bater na bunda. Entendeu? E eu estou abrindo aqui o diálogo, entendeu? Em relação a isso. Em muitas empresas, esse ponto passa despercebido até começar a retrabalho ou atraso no dia a dia, que entender se isso já começa a acontecer na sua rotina. Estou abrindo o diálogo aqui, entendeu? Estou colocando valor nesse follow. Follow-up decisão, quando o lead já demonstrou dor. Olha, se a gente não mexer nesses pontos para os 30, 60 dias, o que vai acontecer com você? Colocando aqui um ponto de reflexão. Hoje existe intenção real de avançar nisso ou foi mais uma curiosidade inicial? Que ia entender se isso segue uma prioridade igual ou se acabou ficando em segundo plano. Ou seja, eu estou pegando aqui, dando liberdade, estou resgatando o controle e filtrando os curiosos nesses exemplos aqui que eu estou citando. O cara já falou dor para mim, eu tenho que despertar, trazer ele aqui para a decisão, entendeu? E despertar justamente aqui basicamente, ver se a água vai bater na bunda, entendeu? Basicamente isso. E eu falo muito esse negócio da água bater na bunda, né? Sempre falo, só fecha ou quando a água bateu na bunda, e aí é fácil para você, ou quando você bota o medo da água bater na bunda. Agora, aqui que é o pior follow, né? Só passando aqui, se viu a minha mensagem, passando aqui saber se analisou nossa proposta. Não agrega nada. O follow, ele tem que agregar, gente. Isso é muito importante, né? Volto a repetir. Toda comunicação tem que ter meta, micro compromisso, agregar. Não é simplesmente ali mandar uma mensagenzinha genérica. Você está agregando na sua comunicação quando você está fazendo follow? Você tem uma meta quando você está fazendo follow? Você já tem um micro compromisso para a próxima etapa? Entendeu? Toda a comunicação é estratégica. E quando você vai parar de fazer o follow? Quando não há dor explícita, não há prioridade, não há micro compromisso, você só puxa a conversa e o lead divide a decisão. Pá, também estratégico. Mas normalmente aqui você fez alguma coisa errada. Entendeu? Quando chega nesse ponto aqui. Ou não qualificou. Em algum momento aqui você fez. Não definiu o ICP correto. Se chega nesse ponto, é porque lá atrás você errou o básico. Entendeu? Essa aula aqui já é para o pessoal mais avançado, que significa que o pessoal já fez, que o pessoal que já sabe fazer o básico. Se chegou nesse ponto aqui, é porque o básico não foi bem feito. Entendeu? Volta lá e assiste as aulas iniciais. Follow-up na insistência, que insistência é pressão. Follow-up visível é leitura de contexto. Né? Não cansa, não perde valor. Quem acompanha bem ganha respeito, mantém portas abertas e fecha no time certo. Entendeu? Agora a gente vai trabalhar com alguns exemplos aqui que comecei a tentar montar aqui. Exemplo do lead frio. Entendeu? O objetivo que gera a consciência. Né? Levar o lead a reconhecer a dor sem avançar. Essa foi lembrando a meta do contato anterior. Ou seja, eu vou te mandar um ponto rápido e te retorno na sexta, poderia complementar aqui, às 14 horas, para saber se isso te oferece. Eu gosto sempre de fechar com já um agendamento, um meeting ali, para sexta às 14 horas. Porque daí é mais fácil que simplesmente eu agendar uma ligação. Não, fica um compromisso, agenda lá, manda o invite, tudo certinho. Né? Então, daí chega lá, conforme combinando, estou te retornando. Se você faz uma reunião por meeting, você não precisaria passar por isso aqui. Fica uma conversa, uma reunião mais bem melhor de você converter. Mas digamos que chegou lá na reunião ou teve que fazer uma ligação. Conforme combinamos, estou te retornando. Esse tipo de gargalo costuma passar despercebido até começar a gerar retrabalho ou atrasos. Isso acontece em algum ponto da sua operação e estou abrindo para o diálogo. Entendeu? Obviamente aqui eu vou usar o quê? Uma técnica spin que eu vou levar para o próximo micro compromisso.
Entendeu a jogada? O follow-up existe porque algo foi combinado, né? Não pede uma resposta genérica, entendeu? Refina a dor, não a conversa. E aqui, por exemplo, está usando especificidade. Vamos aqui para o exemplo 2 aqui. O lead está morno. O objetivo, o que é aqui? Testar a prioridade. Toda comunicação tem um objetivo. Lembre disso. A meta aqui do contato anterior, testar se o problema é prioridade agora. Você comentou que isso é incômodo. Posso te ligar na quinta às 14 horas para entender se isso vai vir a prioridade ainda esse mês? Dentro de um cenário aqui fictício. Vamos ver lá. Como combinamos, estou te retornando nosso papo. Eu fiquei pensando no ponto que você trouxe sobre incômodo na semana passada, que entender se isso começou a gerar impacto aí ou se acabou ficando em segundo plano. Olha só, pergunta aberta. Entendeu? Para deixar ele falar em relação a isso. Isso dou liberdade para ele. Não estou pressionando, estou filtrando aqui curiosos. Observe que tudo tem um objetivo aqui nesses exemplos. Pegar agora um lead um pouco mais quente. O follow-up aqui, ó. Retomando conforme combinamos, conforme alinhamos, retome hoje. Retomando conforme combinamos, conforme alinhamos. Retomo hoje para entender como ficou a validação interna. Algo mudou desde a nossa última conversa ou seguimos para o próximo passo? Volto a repetir aqui. Questão sempre dou liberdade. Não estou pressionando. Estou filtrando curiosos aqui. Abro espaço para objeção real. Esse é ponto que é importante nesse exemplo. Então, esse exemplo aqui é muito importante porque, olha só, algo mudou desde a nossa última conversa? Essa pergunta aqui é uma pergunta-chave. Por quê? Se algo mudou, ele vai dar espaço para objeção real. Lembrando que todo trabalho de prospecção, eu preciso saber, caso ele não feche uma sequência, o porquê. E eu não posso perder tempo com falsa objeção. Entendeu? Eu tenho que trabalhar com objeções reais. Esse é um dos entregáveis do CDR e BDR. Exemplo 4, lead educado. A gente teve uma aula só falando sobre a questão do lead educado. Né? Identificar se a intenção real ou apenas uma curiosidade. Vamos lá. Qual que é o micro compromisso combinado? Pode retornar na próxima quinta às 14 horas para entender se isso faz sentido para você? Né? Qual que é o follow-up invisível? Então, retomando conforme combinamos, que entender se esse tema segue como prioridade para você ou se agora ficou segundo plano nos últimos dias. Volto a repetir. Liberdade, sem pressionar, filtrar curiosos. E pegando aqui, e aqui eu estou obrigando o lead a se posicionar. Também, consequentemente, trazer uma possível objeção, entendeu? Aqui o objetivo, observe que esses 4 exemplos eu tenho objetivos bem diferentes, entendeu? E todos eles têm uma meta. Então, toda comunicação ela tem que ter uma meta. Vamos para mais um exemplo aqui, o lead sumido, que é muito comum. Ou seja, qual que é a meta aqui? Vou dar ao lead a chance de encerrar a conversa com respeito. Né? Então, se eu não, é um pouco agressivo isso, mas se eu não, micro compromisso combinado, se eu não ouvir de você até sexta, vou entender que isso não é uma prioridade agora. Normalmente, quando você coloca um negócio desse, ele às vezes pode sair da moita, entendeu? Vamos ver como que ficou aqui, ó. Retornando conforme combinamos, como não tive esse retorno, vou assumir que esse não é o melhor momento agora. Fico à disposição se fizer sentido no futuro. Estou pedindo aqui uma resposta, entendeu? Eu não estou cobrando, eu não me diminuí, né? E eu fecho aqui com classe, entendeu? Um exemplo real que foi postado lá no grupo da comunidade, né? A moça falou que isso aqui surtiu efeito. Oséias, bom dia, posso te ligar? Vi que não conseguimos falar. Não quer incomodar. Gostaria de saber se ainda faz sentido para você a nossa solução. Caso não seja o momento, sem problema. Só me avise para organizar por aqui. A pessoa falou, boa tarde. Me desculpe a falta de resposta. Entendeu? Você tirou a pessoa da zona de conforto. Entendeu? Então veja como você trabalhar com estratégia. Você viu aqui a nossa proposta? É diferente do que eu mandar esse exemplo aqui. Exercício prático aqui, ó. Pegue 5 leads em follow e responda. Qual o momento real do seu lead? Teve aula sobre o momento de compra aqui.
Esse follow que você vai fazer está gerando valor cobrança? Estou pedindo resposta ou entregando contexto? Faz sentido eu insistir ou recuar? Se não há clareza, não envie. Entendeu? Você não cobra, né? E agora, algo muito importante. Se o follow-up veio opressão, não é porque o lead sumiu, é porque você não combinou antes, você não estipulou um objetivo e um micro compromisso. Entendeu? É isso que vocês têm que guardar. Toda comunicação tem que ter uma meta e um micro compromisso firmado. Entendeu? Você tem que ter isso e aí trabalhar com gatilhos, trabalhar com estratégias para justamente atingir esses objetivos. Pessoal, e é incrível como o pessoal faz follow errado, faz follow genéricos, entendeu? E-mails genéricos. Eu sei que eu não vou dizer que é simples, não é simples, né? Se for simples, todo mundo fazia da maneira correta. Mas o que é simples é o seguinte: passei essa aula inteira falando, toda comunicação tem objetivo e uma meta de micro compromisso. O que é isso? Técnica da linha reta, que já foi falado em, sei lá, inúmeras aulas aqui. Entendeu? A técnica da linha reta. Quer estudar linha reta? Leia o livro lá O Segredo dos Lobos, lá do cara que fez o filme lá, da história do filme lá do Lobo de Wall Street, com o Leonardo DiCaprio. Volta a repetir para encerrar a aula. Toda comunicação tem que ter um objetivo, e tem que ter um micro compromisso, entendeu? Guardem isso, sigam isso, cara, que vocês vão ver que o follow de vocês vai ficar bem mais fácil. Beleza, gente? Até a próxima aula.